E aí, meus amigos da TV Clandestina, como é que vocês estão? Tudo bem? Gurizada, deixa eu me arrumar aqui. O negócio é o seguinte: o Grêmio venceu. Legal, muito bom, maravilhoso. Mas tem um assunto que é mais importante do que a vitória do Grêmio. E esse assunto não é só a vitória, a permanência do Roger, a tranquilidade, mas o assunto que eu venho para falar hoje é sobre Luan. Me parece que Luan encaminha sua dispensa do Corinthians e é impossível alguém que se propõe a falar de Grêmio não falar nele, Luan. Por quê? Porque Luan é, ainda é, porque ninguém ultrapassou isso, Luan é o maior jogador que vestiu a camisa do Grêmio nos últimos 30 anos. O maior jogador, ele que fez a diferença total. E nesse vídeo eu quero falar sobre isso, dessa simbologia. E será que não caberia essa segunda chance da carreira ao Luan? Muita gente comparando ele ao Adriano, a outros jogadores, mas eu vou tentar destrinchar um pouquinho sobre isso, certo? Faz o seguinte, inscreve aqui no canal, ativa o sininho, dá um macanudo pra mim e vem comigo. Gurizada, então tá, Luan Guilherme. Ele, Luan Guilherme, esse jogador que é o maior jogador que vestiu a camisa do Grêmio nos últimos 30 anos. Para muita gente, Pedro Jeromel, Walter Kahneman, Marcelo Groi, grandes jogadores. Mas eu quero recordar os amigos, e para alguns amigos que não recordam, e aí faz vista grossa, cara feia, faz o seguinte, vai no Google ali, brother, vai no Google ali e dá uma olhada em 2017, quando o Luan ficou 45 dias sem jogar entre o jogo do Botafogo e um pouquinho antes daquele jogo do Botafogo, né, entre as oitavas de final e as quartas, que é o Botafogo, que o Luan ficou 45 dias sem jogar, que o rendimento do Grêmio, que era de 70% no Brasileirão, foi a 37%, mesmo com Arthur e Jeromel em campo. Então, o que eu quero dizer é o tamanho desse jogador, o tamanho dessa revolução futebolística que o Luan causou no Grêmio. O Luan causou uma verdadeira revolução futebolística. O Luan foi o jogador que mais deu opção de jogo, que mais transformou o jogo do Grêmio num jogo que estava empedernido há mais de 15 anos, uma tentativa de fazer aquele esquema do Filipão dos anos 90, de bola para frente, vamos fazer gol de cabeça, vamos sufocar o adversário. Aquele esquema já não nos daria mais, ficamos 15 anos tentando esse esquema e não daria mais, até que chegou Luan com a sua classe, com a sua humildade, sobretudo um jogador muito humilde, chegou com seu toque de bola e mostrou um outro futebol que transformou o Grêmio. O Luan transformou o Grêmio, gente. E para quem não entende isso, e para quem, assim, porque Luan é um vagabundo, assim, meu amigo, desde que o Luan saiu, o Grêmio não jogou mais. O Grêmio não joga mais bola desde 2018, cara. Tu não entendeu isso? Eu não tô querendo a perpetuação da imagem do Luan no Grêmio. Eu só tô querendo fazer justiça ao óbvio. O Luan é o cara que transforma a história do Grêmio. O Luan muda o status e muda a história do Grêmio. E ele não muda só o status porque ele foi campeão olímpico pela seleção brasileira e ele era jogador do Grêmio, além de ser dois fatos inéditos. Um jogador do Grêmio, titular de uma seleção brasileira e campeão olímpico, meus amigos. Não é só isso. Mas além dele ser o rei da América, o maior jogador da América e o cara que fazia todas as diferenças. Pois enfim, por problemas de toda ordem, desde lesão, uma exposição, problemas ideológicos, políticos, tudo mais levaram com que o Luan fosse parar no Corinthians. E o Luan nesses últimos anos não tem tido nenhum rendimento e para quem é fã do Luan como eu, sente o quão foi dolorido pro Luan sair do Grêmio. Mas o Luan, que é um cara forte, acostumado desde criança, um cara guerreiro, ele não fez carinha de triste, ele não fez carinha de dor. Ele saiu de cabeça erguida e a dureza de sair do Grêmio para ele foi tão dura, mas tão dura, que ele não conseguiu nem esboçar um agradecimento à torcida. Ele saiu de uma forma quase melancólica do Grêmio, como se ele quisesse sair, e ele deixou que um bando de gente verborrágica, um bando de gente que fala pelos outros, dirigentes, ex-dirigentes, comentaristas, um bando de gente falasse, não, o Luan quis ir pro time do coração dele, e ele, na humildade, ficou quieto, deixou. Ele não fez nota de contestação, não fez nada. O Luan, na humildade, aceitou todos os tipos de comentário que se fizeram sobre ele nesses últimos anos que ele foi parar no Corinthians. Mas, no fundo, todos sabemos que o Luan jamais sairia do Grêmio se não fosse forçado pelos mesmos problemas internos que expulsaram do Grêmio Marcelo Groi e também o Ramiro.
Mas esse é um outro assunto, e isso um dia virá à tona e todo mundo vai discutir sobre isso. O Luan foi expulso do Grêmio. Só que chegou um momento que o seguinte, o Grêmio precisa do Luan. O Grêmio precisa do Luan. O Roger é um excelente treinador. O Roger parece que ele não consegue fazer o time jogar. Porém, as peças que o time tem também não conseguem ajudar o Roger. E o Roger, nesse momento, ele precisa do Luan. O Roger precisa do Luan. E o Luan precisa do Roger. E o Luan precisa do Grêmio. O Luan, talvez o Luan, como muita gente supõe em São Paulo, o Luan esteja desinteressado e esteja no final de sua carreira. Talvez não, meus amigos, talvez não. Talvez falte esse desafio. E esse desafio a mais, quem sabe, de reconstruir a história do Grêmio. Aí, nesse dia de ontem, foi divulgado então que o Corinthians, o Sport Clube Corinthians, em quase comum acordo com o Luan, estão rescindindo o contrato. E aí me chega a informação de que a rescisão do contrato do Luan seria se o Luan conseguisse acertar com o Grêmio, o Luan abre mão dos direitos dele pelo Corinthians para vir jogar no Grêmio. Aí já começam, aí os mesmos que expulsaram o Luan daqui já começam a plantar, não, porque o Luan tá acertando com o Bahia e que não sei o que. Meus amigos, vocês entendem o tamanho da coisa? Ele é o único que pode mudar a história do Grêmio hoje. Ele não, todos os jogadores, Roger, a torcida, que tem que fazer a diferença. Mas a grande verdade é que o Luan é o único, gente. Ele é o único. Ele é a mente. Ele é a mente. Hoje, eu quero fazer um comparativo muito bom com 2018, que foi o pior ano do Luan, o ano que determinou que ele saísse. Em 2018, o time do Grêmio se arrastava em campo. Se arrastava. Aquele jogo contra o River, que foi o jogo que determinou a eliminação do Grêmio da Libertadores, 2018, para quem não lembra, fatídico mês de outubro, mês fatídico para a história da América do Sul. Nesse mês de outubro de 2018, o Grêmio se arrastava. O Grêmio se arrastava tanto que o Grêmio já não tinha mais jogador para colocar em campo, porque fisicamente estava morto, porque a preparação técnica ali, a equipe técnica era ruim. E ali, quem mais sofreu eram os jogadores que tinham que decidir, no caso do Luan. Foi o que mais sofreu. Começa o ano 2019 e o Luan já começa embaixo exatamente porque o time já não corria. E uma prova de que esse time não corria é o 5-0 que toma do Flamengo. Toma 5-0 de um time bom do Flamengo. Mas o Flamengo não tocou 5 em ninguém. O Flamengo sequer tocou 3 em alguém. O Flamengo do Jorge Jesus não era um time mágico de tocar 5 em todo mundo, de fazer show. Ele tocou no Grêmio porque o Grêmio não tinha pernas em 2019 para jogar. E isso é muito menos culpa do Luan do que de quem estava por trás na direção. Não sei se vocês me entendem. Fazendo um apanhado com o time de hoje, o time do Grêmio de hoje sobra a perna, exatamente por ter Paulo Paixão lá. E o que a gente tem visto nos últimos 2 jogos, e eu chamei atenção nos vídeos anteriores aqui, eu chamei atenção de uma coisa, que eu sentia o Grêmio fez 3 vitórias legais na Série B, e depois o time endureceu e não conseguiu ganhar de mais ninguém, nem fazer gol. Não era para acontecer, mas aconteceu. O time endureceu e não conseguiu mais fazer gol. E eu até fiquei, será que o Paulo Paixão está fazendo um trabalho especial físico? E olhando para os últimos 2 jogos do Grêmio, eu vejo que o time evoluiu muito fisicamente. O time do Grêmio, para quem pegar os primeiros jogos do Grêmio nessa Série B e pegar hoje o Grêmio nos primeiros jogos da Série B, dividir a bola chegando atrasado. O Grêmio agora está chegando na frente. O Grêmio chegou na frente contra o Vasco, o Grêmio chegou ontem na frente, todas as divididas. E só que está faltando o cérebro, meus amigos. Está faltando o cérebro. E o cérebro está lá em São Paulo, só esperando um telefonema do presidente do Grêmio, Romildo, que seja humilde, Romildo. Vocês mandaram o Luan embora por outras questões diferentes do futebol. Faça a alegria desse torcedor e de todos os tricolores espalhados pelo mundo. Romildo, liga pro Luan, Romildo. Ele é o único jogador que pode mudar a história do Grêmio. Porque ele é cérebro. Luan é cérebro, não é físico, é cérebro. Tudo que nós precisamos nesse momento no Grêmio é cérebro. Luan ficará livre no Corinthians. O que o Grêmio oferecer para o Luan, ele vem. Se o Grêmio oferecer a metade do que o Bahia oferecer, o Luan vem para o Grêmio. Vocês entendem isso? Vocês entendem? O Luan vem pro Grêmio pela metade do que o Bahia oferecer. Então, Romildão, não inventa nenhuma desculpa de que o Bahia ofereceu mais, o Botafogo, sabe quem? Não existe isso.
se o Grêmio oferecer a metade de qualquer outro time, o Luan vem pro Grêmio. E junto com o Roger, nós vamos reconstruir essa história. Do jogo de hoje se tira isso. Do jogo de ontem se tira isso. De ontem e do Vasco, o Grêmio começou a correr. O Grêmio começou a correr e agora é questão de tempo. O time vai se ajustar. O time tá chegando na ponta do casco, não tá chegando mais atrasado nas bolas. E essa é uma novidade que desde 2018 nós não tínhamos. Um time que corre. Porque 2018 não correu, 2019 não correu. Para quem não lembra 2018, eu quero só fazer uma reflexão bem rapidinha. Aquele jogo contra o Estudiantes, que o Estudiantes correu mais que nós e nos ganhou lá. Correu mais que nós aqui e fez um gol aqui, porque estava correndo mais que nós. E depois nós fomos eliminados pelo River, porque o River correu mais que nós em plena arena. No outro ano, 2019, o Flamengo nos balanceou, o Flamengo nos deu um baile 5-0. E no outro ano, 2020, foi 4-1 do Santos, meus amigos. Porque o Santos correu e dividiu mais bola, porque tinha físico. E isso é questão da preparação técnica, você sabe muito bem, e física. Só que hoje, o Grêmio, a novidade de 2022 é, hoje nós estamos correndo. E nós estamos correndo sem jogadorzinho de encostar de departamento médico, como era no passado o Michael e tudo mais. Esse ano é faca na bota, só tá faltando o cérebro. E o cérebro tá lá em São Paulo. Romildão, Luan, qualquer proposta. Se o Bahia oferecer 200, oferece 100, que o homem desembarca aqui. Certo, gurizada? É Luan e mais 10. Beijo pra todo mundo. Dá-lhe tricolor.